Quem governa a própria consciência não se curva diante de extorsões sentimentais, pois depender da aprovação alheia para sentir-se bem é entregar a chave da sua casa a desconhecidos, e este é o seu ultimato para a autonomia, já que ninguém é soberano sem autodomínio. Entenda hoje que a toxicidade não janta. Afeto. Ela se banqueteia do seu caos. E o alvo deles não é a convivência pacífica, é a submissão total. E para exercer esse domínio, precisam que você esteja frágil, reativo e com a guarda baixa. Mas isso acaba agora. A serenidade interior nasce na decisão irrevogável de não morder a isca, não se rebaixar e não suplicar por migalhas de atenção ou exigir respeito de quem não o tem. A partir de agora, você dominará a arte da contenção, governando os pensamentos que antes te governavam e se tornando uma fortaleza em meio à tempestade, pois terá aprendido a comandar sua bússola interna. Marco Aurélio já dizia que a felicidade é reflexo da cor dos seus pensamentos, e isso é uma verdade comprovada, pois ninguém pode tocar naquilo que você decide blindar com convicção. Você não precisa de vingança nem de justificativas. A maior vitória é não descer ao lodo de quem te sujou, e este conteúdo entrega 10 chaves para trancar as portas do sofrimento por dinâmicas abusivas, e se você permanecer até o fim, sua visão de mundo será transformada. Então fique comigo para começarmos com 10 métodos na ordem decrescente. Método 10. O combustível deles é a sua explosão, e o triunfo real é não se tornar o espelho de quem te feriu. Percebe como eles parecem ter o manual de instruções das suas feridas, sabendo exatamente onde tocar para te ver desmoronar? Isso não é coincidência, é estratégia de guerra, pois gente tóxica não se nutre de empatia, mas da sua instabilidade, e eles dependem da sua resposta visceral. Precisam ver você perder o prumo para sentirem que seguram as redeias. Quanto mais você grita, se explica, ou se desespera tentando ser ouvido, mais eles ganham terreno. No entanto, existe um escudo invisível que quebra qualquer ataque ao autodomínio. Sim, governar a si mesmo é abandonar o tabuleiro do jogo deles, pois ao não reagir você frustra o roteiro que escreveram e ao se manter sóbrio, você se torna um enigma indesejado. Quando você observa com frieza, responde com desinteresse e se retira com firmeza, eles perdem o único trunfo, que tinham o acesso ao seu estado emocional. O estoicismo ensina que a ofensa só entra se abrirmos o portão, e se você está pronto para nunca mais terceirizar suas emoções, faça um pacto. Agora uma frase simples que decreta o fim da manipulação e o início da sua alforria, pois a força real não está em ganhar o grito, mas em não permitir que o barulho alheio destrua seu silêncio. Como aplicar isso na prática? Na próxima provocação, use a mudez não por medo, mas como sinal de superioridade, respondendo aos ataques com postura e retribuindo a punição com a sua ausência absoluta. A toxicidade não suporta a maturidade porque ela acende a luz sobre o jogo sujo, e quem vicia em manipular não sabe o que fazer com quem não entra em pânico. Você não será mais plateia para o teatro alheio, e quem se cala com sabedoria assiste de camarote ao desespero daqueles que tentavam controlá-lo. Método 9. A mente soberana não negocia com terroristas emocionais, e ninguém é livre se não for capitão da própria alma, dizia Epicteto. Se o seu equilíbrio depende de fatores externos, você será refém de qualquer circunstância, e a chantagem não vem de longe, ela vem de quem mapeou suas carências, de quem sabe que o gelo ou uma acusação velada te fará rastejar. Essa dinâmica precisa de um ponto final, pois quem se domina não mendiga aplausos, apenas observa, avalia e, se necessário, amputa o vínculo, mesmo que doa. Os estoicos mostraram que liberdade não é fazer tudo o que se deseja, é não ser marionete dos sentimentos dos outros, e o poder real está em ser autossuficiente por dentro para que ninguém te abale por fora. Treine sua independência diariamente e, ao acordar, declare que é o único responsável pelo seu clima interno e que ninguém tem autorização para mudar isso. Ao notar que usam o carinho como moeda de troca ou o silêncio como castigo, respire, recue e escolha não reagir com raiva, mas com estratégia.
Pare de perseguir quem foge para te testar, pare de se explicar para quem não quer entender e pare de ceder para evitar atritos, pois quem ama não algema e quem tenta controlar ama o poder e não você. Marco Aurélio disse que a alma permanece invicta quando não se submete às paixões alheias. Então, treine sua invencibilidade vivendo como dono da sua mente, e sempre que tentarem te dobrar com culpa ou escassez, lembre-se que você é livre. E quem quiser ficar, que aprenda a amar sem prender. Método 8. Você não tem dívida com quem asfixia sua essência, e fomos ensinados a ser bonzinhos, a nunca dizer não, e com isso fomos adestrados a calar e suportar o insuportável, como se fosse virtude. Mas chega. Você não deve nada que custe sua sanidade e sua paz, é a trincheira que permite pensar e agir com clareza. Qualquer relação que exija que você se diminua, se esgote ou viva pisando em ovos, não é um laço, é uma âncora. E você não precisa provar sua bondade bebendo veneno, nem justificar a proteção da sua saúde mental. Estabeleça a regra de ouro, de que tudo que rouba sua paz é um preço alto demais, e essa decisão nasce na resistência silenciosa. Quando provocarem escolha a inércia, pois o autocontrole é sua maior vingança, e quando exigirem o impossível, diga que não é sua carga. Quando tentarem te manobrar com medo ou culpa, lembre-se que sua liberdade vale mais que qualquer elogio e, inicialmente parecerá egoísmo, mas logo verá que é sobrevivência. Os estoicos ensinam que nada de fora nos toca sem permissão, e viver em paz é saber retirar sua presença de onde ela não cabe. Então prometa a si mesmo nunca mais tolerar o destrutivo em nome do suposto amor, pois a paz de quem se escolhe é mais forte que 1000 desculpas. Método 7. Ser frio é armadura e não crueldade, pois ser indiferente ao incontrolável é a verdadeira liberdade conforme Epicteto. Já se sentiu o vilão por se afastar ou te chamaram de gelado por impor barreiras? Entenda que sua frieza não é defeito, é a maturidade que eles não esperavam, pois na verdade é saber quando a chama está te queimando em vez de aquecer. É compreender que há pessoas que confundem bondade com fraqueza e exploram sua entrega como se fosse dívida. Marco Aurélio afirmava que a alma é invencível quando ignora o imutável, e você não controla o sentimento alheio, mas deve blindar o seu. E às vezes isso parecerá distância, como se você não ligasse. Mas por trás dessa muralha existe alguém que cansou de sangrar e decidiu estancar a ferida. Pare de dar satisfações e de insistir em debates que só trazem névoa. Pare de correr atrás de quem só te busca na necessidade e te culpa na defesa. Responda com o vácuo prolongado, com o olhar fixo e atitudes irremovíveis de autovalorização, e verá que quem ama, entende, e quem se ofende com seus limites só lucrava com a falta deles. A serenidade é mais potente que o grito, e a firmeza calada intimida mais que discursos, e você não precisa provar valor a quem só drena energia. A frieza aqui é presença de consciência, é o basta silencioso de quem se priorizou, e a partir de hoje, se for para ser frio, que seja com quem te congelou, e se for para distanciar, que seja do que te afastava de si. Método 6. Quem te aprisiona sabe exatamente como tece a teia, e nenhuma alma é escrava senão aceitar os grilhões. O manipulador não bate, ele confunde criando uma cela sem grades feita de silêncios jogos e culpas disfarçadas de zelo. É um cativeiro invisível, mas palpável. E o pior é que o carcereiro tem plena noção do que faz dizendo amar, enquanto some, alegando importar-se enquanto ignora, fazendo você se sentir o erro da equação. Com o tempo, você duvida da própria sanidade, achando que é sensível demais, mas não é. A sabedoria estoica está em ver a armadilha e sair antes do abate, pois o agressor não precisa levantar a voz, basta usar as palavras certas para te manter na dúvida, fazendo você carregar a culpa de tudo. Para sair dessa pare de tentar decifrar o indecifrável e de justificar o injustificável olhando para os fatos frios e não para os sentimentos viciados. Reconheça o padrão de quem te afasta para provocar e se aproxima quando você vai embora de quem confunde para depois dizer que foi mal entendido. Não debata, apenas retire-se, pois Sêneca dizia que a calma diante da injustiça é sabedoria. E eu digo que sair de onde te confundem
é amor próprio. Liberte-se dessa prisão mental, pois você não nasceu para viver confinado tentando entender o outro, mas para ser livre. Método 5. Não seja salva-vidas de quem ama tempestades, e enquanto você tenta erguer os outros, cuidado para não ser arrastado para o fundo. Se alguém repete o ciclo destrutivo, mesmo com ajuda, pare de insistir, pois estender a mão é nobre, mas se te puxam para o abismo, solte. Se a pessoa afunda e te culpa pela água que ela mesma bebe, isso é dependência. E a regra é não se afogar para ensinar alguém a nadar, mantendo-se firme na margem. Há quem não queira a cura, pois a doença virou identidade, e quanto mais você ajuda, mais vira o vilão da história deles. Recuse o papel de herói de quem se boicota, afaste-se sem remorso e proteja-se, pois quem quer caminhar deve usar as próprias pernas. Método 4. A paz se firma na quietude da decisão e sua felicidade depende da qualidade do que você cultiva na mente. Nada externo perturba quem gerencia o mundo interno, e paz não é falta de problemas, é uma escolha deliberada de que certas batalhas não valem sua munição. É parar de reagir, de correr atrás e de tentar convencer quem é surdo por opção. E esse silêncio é cheio de potência, carregando a certeza de que nem tudo merece sua presença. A mente serena escolhe o foco e a paz surge quando você elimina o desgaste e planta o que fortalece, desistindo de controlar o fora para estabilizar o dentro. Identifique o ladrão da sua calma, seja uma conversa ou pessoa, e entenda que isso ocupa espaço demais. Então tome a atitude de revogar acessos e ignorar opiniões irrelevantes, pois você está ocupado construindo propósito. Crie rituais de clareza, respirando antes de responder e usando o silêncio como resposta final, pois a fonte da paz está dentro e só seca se você jogar lixo nela. Não seja escravo do caos alheio, seja o farol na tempestade, e quando tentarem te arrastar para a lama, permaneça imóvel, pois sua paz é sagrada. Método 3. Não legende sua evolução, pois quem perdeu o lugar na sua vida, perdeu o direito de entender o roteiro. Se você busca crescer, prepare-se para o desconforto alheio, pois a mudança irrita quem te preferia submisso. Chega um ponto em que você não quer mais provar, nada apenas muda sem aviso, tornando-se menos acessível e mais focado. As críticas virão dizendo que você mudou como se fosse um erro, mas você tem o direito de se curar, mesmo que isso incomode quem lucrava com sua dor. Não viva para agradar, viva sua natureza, e pare de mandar textos explicando sua distância ou se sentindo culpado por limites. Pare de aceitar convites por educação e de estar disponível para quem te trata como opção, afastando-se do mal para retornar a si mesmo. A mudança é sua, e quem não te acompanhou não pode opinar sobre o destino. Então não se justifique, apenas avance. Quando perguntarem do seu sumiço, a resposta estará na sua serenidade, e quem te valorizava nunca teria deixado você ir. Método 2. Perdoe e tranque a porta, pois a nobreza está na serenidade e na firmeza do afastamento. O perdão liberta, mas a convivência é opcional, e talvez você tenha perdoado da boca para fora para evitar dor, mas a ferida segue, aberta. Ensinaram que perdoar é esquecer e aceitar de volta, mas isso é falso, pois o perdão real é um processo interno que dispensa reencontros. Epicteto dizia para não nutrir rancor, mas avisava para não se expor ao que fere. Então perdoe e afaste-se desejando o bem de longe sem permitir a reincidência. Reconheça que não precisa mais daquela pessoa, e se ela te traiu ou manipulou seu perdão, é não tomar o veneno do ódio, mas não é convite para jantar. O distanciamento é coerência, e se houver mudança real, ela se provará no tempo e no silêncio, não em promessas. O sábio perdoa, mas o tolo retorna ao erro. Então perdoe de coração leve e siga sem olhar para trás, pois você não deve nada, e se a mudança for real, respeitarão sua ausência. Método. Quem planta a dúvida sobre quem você é deve ser arrancado pela raiz. Ninguém pode danificar sua essência sem seu consentimento, e a dúvida é a arma do manipulador para te fazer questionar sua própria sanidade.
Essa incerteza é plantada por quem diz amar, mas te diminui fazendo você se perguntar se o problema é você, e assim você se molda para caber numa caixa pequena. Isso acaba hoje, pois a opinião do outro só vale se você esquecer a sua, e quem se respeita não é dominado pelo desprezo. Seja o guardião do seu valor e quando questionarem quem você é, lembre-se do que construiu sozinho, pois você é maior que qualquer crítica. Afirme que é suficiente e não aceite ser diminuído para inflar o ego de ninguém, e se a presença de alguém exige que você duvide de si, que essa pessoa vá embora. Quem ama, lembra quem você é, e é hora de romper laços que pareciam amor, mas eram correntes declarando que você se escolhe, e quem quiser ficar que trate com respeito. Você não se abandonará mais, pois a única coisa inegociável é você mesmo, e se chegou até aqui, está pronto para ser inatingível.